Operação Carne Fraca. A gente tem visto aí que a gestão de crises, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas do setor, tem ficado muito abaixo do esperado para quem gasta o que eles gastam com comunicação. O que eles têm feito, que é minimizar o tamanho do problema e reafirmar o quanto eles são bons e o espaço que eles têm no mercado internacional nos últimos anos, é algo que teria sentido num mundo de 10, 20 anos atrás, mas que no mundo de hoje não se aplica mais. E essas soluções, como soluções de comunicação, não poderiam ter sido apresentadas por empresas que ganham o que ganham as empresas contratadas pelo governo federal ou por essas empresas do setor frigorífico. Enfim, quem é que sai perdendo com isso? É o consumidor, porque a grande dúvida do consumidor hoje é o quê? O que é que eu posso consumir ou não? O que é que faz mal ou não? E isso nem o governo, nem o setor responderam até agora. A comunicação deles não dá conta disso. Michel Temer continua tentando debelar a crise, dizendo que é uma coisa menor. Ele fez esse pronunciamento no dia de hoje. Coreia do Sul, ainda não confirmei, mas a Coreia do Sul não é ministro Aloysio. Ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exata e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. E mais do que da pronta resposta, dos esclarecimentos mais do que cabais, mais do que integrais em relação à realidade dos fatos. E daí porque eu tomo a liberdade de mencionar alguns números, porque nada como mencionar números para verificar a insignificância do fato, não é? Insignificância que, devo dizer, também não deve ser patrocinada, porque se há desvios, os desvios devem ser apurados como estão sendo apurados. E, sobre serem apurados, puníveis ao depois, como aconteceu até com alguns funcionários, servidores do Ministério da Agricultura, que ainda no dia de ontem já foram dispensados imediatamente pelo senhor ministro Blairo Maggi da Agricultura. Bom, isso que o presidente disse, que é uma questão menor, a gente sabe que não é bem assim. E a grande questão que vem acontecendo é a comunicação do governo e a comunicação das empresas não tem dado conta de responder aos anseios da população. A gente foi atrás de um especialista técnico do setor para comentar isso. O engenheiro agrônomo, analista da MB Agro, que é uma consultoria de investimentos no setor agrícola, para explicar para a gente o seguinte: se efetivamente toda esta carne tivesse tanto problema, se a gente tivesse que ter medo pelo que o filho da gente consumiu, pelo que a gente poderia ter comprado no mercado na semana passada, muitos desses países não teriam comprado nunca a carne do Brasil. A Inglaterra não teria comprado, o Japão não teria comprado, porque essas compras são precedidas de visitas dos técnicos daqueles países às nossas fábricas. Uma coisa que o setor não explicou não é o nosso relatório que vai para lá e é aprovado por muitos dos países. Eles mandam os técnicos deles para olhar, porque eles não vão alimentar o povo deles com base num laudo de um país que eles não conhecem direito. Então a gente resolveu falar com um técnico para ir pelo menos um passo adiante em saber como é que funciona esse setor, já que é a curiosidade de todo mundo, é o que todo mundo está querendo saber mais um pouco. Então nós vamos ouvir o César de Castro Alves, engenheiro agrônomo, analista da MB Agro, que vai explicar para a gente um pouco melhor como é que funciona esse setor dos frigoríficos no Brasil. Olá pessoal, eu recebi o convite do antagonista para fazer um comentário aqui sobre a questão das carnes, da operação Carne Fraca e sobre a nossa visão sobre tudo isso que está acontecendo. Primeiramente, é sempre bom lembrar que o sistema de inspeção federal ele tem mais de 100 anos de existência e ele é reconhecido internacionalmente, inclusive por países bastante rigorosos que são nossos parceiros comerciais, alguns casos há mais de 20 anos. Nós temos aí nesse grupo japoneses, europeus, são países extremamente rigorosos que não aceitam
produto ruim, alimentos ruins, e que fazem suas checagens nos países de destino. Então, além de acreditarem no sistema de inspeção federal, eles verificam as cargas quando chegam lá. Isso é bem relevante, isso é praticamente um selo que o Brasil tem com mais de 150 países que a gente negocia há muitos anos. Houve, na nossa opinião, um exagero muito grande da mídia em como foi colocado esses casos de corrupção e de má conduta de profissionais de algumas empresas, mas isso definitivamente não reflete toda a cadeia de valor e de alimentos do Brasil. Mesmo essas empresas, por terem muitos parceiros externos e serem bastante fiscalizadas, outras plantas certamente não têm esses procedimentos, e muito menos outras empresas que nada tem a ver com essa operação, com esse episódio, estão pagando um preço muito elevado pelas más colocações em relação à qualidade e à fiscalização dos alimentos no Brasil. O Brasil é referência mundial em produção de carnes. A nossa carne de frango, por nunca termos tido casos de gripe aviária no Brasil, o Brasil é o único player grande que tem o histórico de ausência de casos de gripe aviária, que coloca a nossa carne em quase 200 destinos externos. No caso da carne bovina, ela é considerada talvez a mais ecológica por ser baseada em pasto e não exclusivamente em grãos. O Brasil é imbatível na produção de carnes. A pecuária brasileira, ela certamente é a que tem mais futuro devido à condição de baixo custo e condições de possibilidade de aumento de escala e uma produção de um alimento de grande qualidade. Então, ainda que possa existir pessoas corruptas e má conduta, vamos separar o joio do trigo e não vamos misturar todo o sistema de produção de alimentos, e mesmo dessas empresas que estão sendo bastante bombardeadas, elas são grandes geradoras de emprego e são muito fiscalizadas, não somente aqui no Brasil. Se tiver... Esse é o César de Castro Alves, analista da MB Agro. É uma entrevista que a Roberta Padoan trouxe aqui para a gente começar a explicar esse setor, porque uma coisa é evidente: não há porta-vozes dessa crise que tenham como preocupação atender os reclamos da população que estão ficando cada vez mais evidentes na rede social. Nas redes sociais todas, a gestão de crises que tem sido feita, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas, é uma gestão de crises antiquada, com base na força, com base no dinheiro. É a mesma coisa que a gente viu das empresas de construção civil no início da Operação Lava Jato, só que nesse caso é saúde pública. A população merece essas respostas simples, técnicas, que podem ser dadas sim pelo setor. Por que não? Qual é o problema? Espaço existe, a população espera isso. Então a gente trouxe aí alguém que pode começar a esclarecer. Vamos tentar fazer mais isso aqui na TV Antagonista.